Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Câmara e também pela internet, as pessoas que estão aqui representando. Gostaria já de iniciar minha fala convidando o presidente do CIMUB, o senhor Alexandre Ferri, para que pudesse vir compor a mesa. Agradecer também a Cátia Julieta, né? Cátia Julieta, representando é coordenadora geral do ITES Taubaté, da universidade. A Roseli Oliveira, da Faculdade Deonianas, também representando a Faculdade Deonianas. O senhor Reinaldo Pires, diretor do Colégio Cotete, também aqui representando o Colégio Cotete. A professora Ângela, que é a nossa pró-reitora estudantil da Universidade de Taubaté. E também o senhor Otto, aqui presente, representando o vereador Luizinho. Também Reginaldo Luiz, do Colégio Unital, também o vice-diretor, também que está aqui representando. E a Aline Soares, vice-diretora administrativa do Colégio Tablô. Também tem os assessores da vereadora Vera Saba, gostaria de agradecer a presença, a assessora da vereadora Poliana, qual é o seu nome mesmo? A Kênia, que é da vereadora Poliana, e a Vanessa, da vereadora Vera Saba, e a Cristina, do vereador Noilton. Então, agradecer a presença de vocês. Esse momento é muito importante. Convidei, na verdade, o presidente do CIMUB para que possa vir dar esses esclarecimentos, até porque o ano passado nós tivemos um problema com uma instituição que alegou que não sabia do edital. Então, é importante, né, presidente, que as pessoas possam, Alexandre, realmente saber que o CIMUB, a cada dia que passa, tem sido mais transparente e tem sido muito rigoroso nas decisões, até com as instituições e com os alunos, para que possa cada vez mais, realmente, as pessoas que precisam de bolsa, os alunos que procuram essas instituições, possam ter a oportunidade de recorrer a essa bolsa de estudo. Então, fiz um convite, na verdade, é um convite ao presidente do CIMUB, e eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que esse trabalho dessa nova equipe do CIMUB, aí nomeada pelo prefeito municipal, tem feito realmente um trabalho ímpar dentro do conselho, visto que o próprio presidente mudou várias pessoas que compunham o conselho. Iniciando o nosso trabalho aqui, Alexandre, eu vou passando algumas perguntas, e eu gostaria até de que eu for falando as perguntas, daí você vai respondendo. Antes de tudo, se quiser dar as suas considerações aí. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente Douglas Carboni, que está realizando os trabalhos dessa tarde. Mais uma vez agradecer pelo convite e de comparecer nessa casa e estar conversando com os senhores, expondo e explicando a toda a população o novo procedimento do CIMUB 2015. Boa tarde aos demais assessores dos respectivos vereadores que se encontram na tarde de hoje. Muito boa tarde. Boa tarde aos funcionários da TV Câmara, ao André, secretário executivo do Conselho, e aos demais presentes aqui no dia de hoje. Agradecer também ao André, que a gente sempre liga lá no Conselho, no CIMUB, porque a gente tem nossas dúvidas. Nesse período de inscrição, acho que todas as instituições passam por isso, e a Câmara não é diferente. Os alunos vêm até os vereadores, perguntam algumas questões, e o André e a Isabel têm sido parceiros e dado essas informações, acompanhado os alunos. Então, agradecer também, André, porque é muito importante o trabalho que vocês desenvolvem lá e a atenção que vocês têm dado aos nossos alunos. Antes de tudo, né, parabéns, hein, Alexandre? Essa semana, consagrado pai, né? Então, parabéns, fico muito feliz, que Deus ilumine a sua família, viu? Alexandre, o ano passado nós tivemos algumas situações que nos levaram a levantar esses casos, e é uma oportunidade que a gente tem de estar trazendo essa informação para você. Mas antes de entrar até nas nossas perguntas, é importante que a população acompanhe. Nesse momento, não é o momento do aluno fazer a inscrição. Eu gostaria que você pudesse estar falando sobre o edital e sobre o momento que as instituições estão fazendo essa inscrição. Exatamente, vereador. Como
o processo do CIMUB teve uma alteração, eu costumo dizer, uma repaginação, uma reformulação em toda a sua estrutura legislativa, principalmente na legislativa, mas também na estrutura nossa de física, né, com funcionário. Então, quando eu assumi o CIMUB em abril de 2013, eu pedi para o prefeito duas condições. Uma era autonomia e duas era ele me desse total apoio. E ele falou, pode fazer ou efetuar o que for necessário para que a gente consiga aí pôr em funcionamento o procedimento CIMUB e aplicando principalmente a justiça distributiva. Pois bem, isso nós conseguimos, por enquanto, realizar esse feitio, graças ao apoio da Câmara Municipal, apoio da Unital, que nos auxiliou para que elaborássemos uma nova legislação. E com isso a gente conseguiu aí ter um avanço significativo no procedimento do CIMUB. Então, essa reunião no dia de hoje, na tarde de hoje, é muito importante para esclarecer alguns pontos, principalmente para as instituições, uma vez que a última reunião realizada por todos os conselheiros do CIMUB, no dia 19, agora desse mês, nós colocamos uma data do dia 21 até o dia 28, que seria até o dia de amanhã, tem até amanhã para essas instituições fazerem o credenciamento junto ao CIMUB, isso é muito importante deixar claro. Nós também, além dessa iniciativa do vereador Douglas Carboni em estar aí esclarecendo e tirando algumas dúvidas com relação ao credenciamento das instituições, o Conselho também teve essa prerrogativa e esse cuidado de estar disponibilizando no jornal, na publicação de atos oficiais, de estar disponibilizando na internet. E uma coisa também boa foi que nós fizemos a reunião no dia 18, no dia 19 já estava no site da Prefeitura e já estava publicado que as inscrições para o credenciamento das instituições seriam do dia 21 até o dia 28. Então, com isso, a gente tinha aí 7 dias para a gente estar podendo fazer esse credenciamento. É bom lembrar que os anos anteriores foram apenas 3 dias. Então, em 2012 foi 3, em 2013, quando eu assumi, eu passei para 5 dias, né, de segunda a sexta, e agora a gente já disponibilizou até um pouco antes para a própria instituição. Como nós publicamos já na sexta-feira, então ela já tinha possibilidade de comparecer aos órgãos públicos para requerer as certidões que eram necessárias para o credenciamento. Então, eu acho que agora não tem mais uma justificativa das instituições irem bater no CIMUB ou virem aqui cobrar dos vereadores, olha, preciso de um apoio, porque eu não consegui apresentar a documentação hábil para poder estar realizando esse cadastramento. Então, eu acho que isso a gente já vai conseguir, e conseguiu suprir, uma vez que eu tenho conhecimento que algumas instituições já fizeram credenciamento, já apresentaram as certidões, e outras estão aguardando certidões de órgãos, como do Ministério do Trabalho, enfim. Mas o importante é o prazo até amanhã, e também é bom aí estar esclarecendo algumas dúvidas com relação ao credenciamento para as instituições. E é muito bom lembrar, Douglas, que esse momento e esse período de inscrições é para credenciamento das instituições. Porque muitos alunos já estão ligando, olha, como é que eu faço para entregar a documentação para concorrer ao CIMUB 2015? Fala, gente, calma, leia o edital, está na internet. Não, porque eu fiquei sabendo por fulano, ciclano, beltrano. Falei, calma. Qualquer ato que for em relação ao CIMUB 2015, será disponibilizado com antecedência no portal do município, nos jornais onde são publicados os atos oficiais, e nós também temos um bom acesso com a Câmara, uma boa parceria com a Câmara. A gente também tem esse cuidado de estar oficializando a Câmara e informando, olha, a partir do dia tal, nós estamos disponibilizando, porque a gente sabe também que os vereadores, Douglas, eles também recebem constantemente munícipes com relação, olha, eu quero fazer minha inscrição, eu fiquei sabendo por fulano, ciclano, que estão abertos. Então, é bom deixar claro e reforçar isso, que esse credenciamento desse prazo em vigência é referente às instituições. O Alexandre, mudou alguma documentação referente do ano de 2013 para agora, né? Ou 2014, não mudou nada? Não mudou nada. As certidões são as mesmas. Documentos, as mesmas certidões, ou seja, aquela certidão que é do Ministério da Educação, dizendo que essa instituição está apta a ministrar cursos. Então, esse é o primeiro documento. Depois nós temos os documentos, a certidão negativa do municipal, depois nós temos a certidão do INSS, depois nós temos isso tanto técnico quanto graduação, tá, gente? Então, é bom deixar claro que para as instituições, independentemente da grade,
Também uma certidão negativa do INSS, já falei, obrigações trabalhistas e o documento hábil para as instituições aí. E também tem que apresentar uma declaração dizendo que está de acordo com a legislação vigente, que tem que cumprir os prazos, que tem que cumprir os relatórios de pagamento. Não adianta nada a instituição se credenciar e ela atrapalhar todo o procedimento do CIMUB hoje que está, como eu digo, de vento em polpa, a todo vapor, que graças a Deus não tivemos nenhuma intercorrência no ano de exercício de 2014, ao contrário de 2013, que nós pegamos um conselho, já em andamento, que não era atuante, e depois eu até quero fazer um resumo da ópera para o senhor, para poder estar demonstrando o que os técnicos do CIMUB, os funcionários que eu coloquei, estão fazendo com relação aos processos anteriores. Isso eu vou colocar aí ao longo da nossa conversa. Mas o mais importante é isso. Quero parabenizar as instituições aqui presentes, na verdade nós fizemos um convite a todas as instituições, realmente se preocupar com o aluno, nesse momento, de fazer esse credenciamento, porque muitas vezes, o ano passado nós tivemos uma instituição em Taubaté, eu não vou citar nomes para não ser, na verdade, leviano, nessa situação, mas que teve o prazo como todas as outras e depois colocou a culpa no CIMUB, no conselho. Quer dizer, teve a oportunidade de realmente os prazos legais como todas e, infelizmente, teve a infelicidade de informar os seus alunos que a culpa era do conselho. Que eu acho que isso não pode ficar essa situação. Então, acho que as instituições que estão aqui estão de parabéns, quero parabenizar todas. Tenho certeza que a preocupação é garantir que as pessoas que precisam de bolsa, que elas tenham essa bolsa, esse recurso. O ano passado, um feito histórico, a gente conseguiu sensibilizar a Prefeitura, o Conselho e a Câmara Municipal, no sentido, agradecer todos os vereadores. Da Câmara foi R$400 mil, esse é mérito de todos os vereadores que tiveram uma reunião com a então presidente da casa e disponibilizaram esse recurso para o CIMUB. Não foi mérito só da vereadora presidente, foi mérito dos vereadores desta casa. E o prefeito municipal que disponibilizou R$1 milhão, totalizando R$1.400.000 para o conselho, porque nós tínhamos um número de espera muito grande no ano de 2013 e, infelizmente, a situação para a contemplação naquele momento necessitava realmente de mais recursos. Então, parabenizar o prefeito municipal que trabalhou nesse sentido para que pudesse ter mais recurso no CIMUB, e toda vez que a gente apresenta a emenda no orçamento, novamente esse ano nós apresentamos uma emenda no orçamento para garantir mais recurso para o CIMUB, dentro daqueles R$700 mil que cada vereador pode apresentar e o prefeito pode aceitar ou não a emenda do vereador, mas a gente quer garantir que as instituições possam continuar oferecendo a Bolsa CIMUB para os seus alunos, que é mais um atrativo. Lógico, as instituições também têm cada uma a sua maneira de contemplação de bolsa, que a gente sabe que os alunos que procuram essas instituições, não só a Bolsa CIMUB, mas tem outras bolsas também, mas que fique bem claro isso. O ano que vem, Alexandre, quanto que vai ter de recurso para a Bolsa CIMUB? Qual é o valor hoje estimado para o curso técnico e o nível superior? Olha, vereador, nós estamos trabalhando aí na cifra que a gente tem que trabalhar com base no plano plurianual e no nosso, que é o nosso PPA. Então, a gente tem aí em torno de R$1.050.000, tá? Isso que é o que está previsto no PPA, mas nós já oficiamos o prefeito, tá? Eu estou comemorando, solicitando uma complementação de mais R$455 mil, e aí a gente consegue chegar aí a casa de R$1,5 milhão. Pelo conhecimento que eu tenho à frente do CIMUB, vereador, eu acho que a gente consegue aí de 120 a 150 bolsas aí para o ano de 2015, o que é um valor significativo, até porque, vereador, não adianta a gente pensar só em dar 150 bolsas de estudo hoje, se a gente não pensar na continuação amanhã. Então, quando eu digo assim, as pessoas olham na legislação do CIMUB e falam, nossa, o conselho tem 10 milhões. Nossa, então ele pode dar 1.000 bolsas. Não é assim que funciona, gente. A gente tem todo um trabalho, o André, que é responsável por isso, ele faz toda a fórmula, todo o cálculo para chegar no valor que aquele aluno que for beneficiado no exercício de 2013, ele vai concluir até 2017, mas a gente tem que ter saldo suficiente, porque a gente não pode estourar o nosso orçamento. Então, a gente tem que trabalhar também com a continuação.
E é uma coisa muito importante hoje que nós estamos trabalhando, é recuperar aqueles valores que foram despendidos dos anos anteriores, né, 2012, 11, 10, e reativar, buscar esses valores para voltar no fundo para a gente estar podendo fornecer novas bolsas. Isso é muito importante e a gente está trabalhando com relação a isso. Então, nós já solicitamos ao prefeito para fazer essa complementação, uma vez que o valor do PPA, que está previsto no PPA, é 1.050.000, então nós estamos pedindo mais R$450.000 para ele, para a gente poder estar chegando aí a R$1,5 milhão e com isso fornecer de 120 a 150 bolsas. Por que eu falo 120 a 150? Porque tem curso que varia muito o valor. Tem uma variação, por exemplo, você pega um curso de odontologia, você pega um curso de medicina, a disparidade é muito grande. Ou então você pega um de engenharia, pega um de odonto, você vê que os valores... Então a gente sempre trabalha na casa de 10 mil anual para a gente chegar nesse valor de 120 a 150 bolsas. Então a gente já fiz a solicitação para o prefeito, foi em julho, inclusive eu já pedi para ele, para a gente porque a gente sempre tem que trabalhar com antecedência. Não adianta eu trabalhar, chegar agora em novembro, eu vou pedir recurso para o prefeito. Não, ele tem que já se programando, porque, né, ele tem outras ações e tem outras prioridades. Ele tem um carinho muito especial pelo CIMUB, porque ele sabe que todos que se inscrevem nesse processo necessitam dessa bolsa, e ele deixou muito claro quando pediu para que eu assumisse o CIMUB. Ele falou: Alexandre, eu quero justiça distributiva, quero que essa bolsa seja fornecida para aquele que realmente necessita. E isso a gente o faz, tanto é que a gente designa assistente social para fazer a visita. E inúmeros casos, na visita social, não corresponde com a realidade do que fez a inscrição. Então, isso também é bom deixar claro que não adianta. Hoje, eu costumo falar, ele faz uma informação inverídica, né? Uma informação incorreta na inscrição, só que no primeiro momento ele passa, porque o índice de carência, ele vai atingir o índice de carência e vai automaticamente entrar. Só quando chegar na visita social, se for apurado que não corresponde à realidade, ele está eliminado do procedimento. Então, é assim que a gente aplica a nossa justiça distributiva. Então, os valores, vereador, é esse que eu tenho para te passar já de antemão. E aí depende também dos vereadores agora, de fazer uma emenda, do prefeito aceitar ou não, mas por hora o que a gente tem é essa casa que a gente está trabalhando de R$1,5 milhão. O ano passado, Alexandre, eu vou fazer algumas perguntas aqui. O ano passado a gente teve algumas situações que nós nos deparamos, né? Até liguei para você nesse sentido para tentar sanar. Infelizmente, a gente sabe que existe uma particularidade de cada aluno, de cada indivíduo, né? O edital, ele tem que prever algumas situações, mas a gente tem uma particularidade de cada aluno. No caso, tem uma aluna que nos procurou e ela mora numa casa aqui de uma pessoa em Taubaté de favor. E quando ela fez a inscrição, ela acabou incluindo esse valor de rendimento, né? Então, assim, o endereço da casa, mas ela mora nessa casa dessa pessoa de favor há muitos anos. E o que acontece? É uma pessoa muito carente, você conhece esse caso, inclusive. Só que, infelizmente, ela, por uma questão do edital, ela teve que incluir o valor, por exemplo, dos membros da família, que não é família dela. E ela acabou ficando fora desse processo, e é uma menina que precisa muito. Inclusive, eu conversei com o diretor da escola, pedi para que ele pudesse olhar com carinho a situação dessa aluna, porque ao preencher a ficha que ela fez corretamente, mas não previa essa questão, por exemplo, que ela morasse de favor. A gente precisa tentar ver um mecanismo, até na visita da assistente social, para que ela possa ajudar na identificação nesses casos, porque, infelizmente, foi um caso que aconteceu, foi um caso um pouco isolado, mas a gente vai encontrar, ao longo desse período, esses casos isolados, porque a gente precisa tentar atender, no caso, esse tipo de situação. Uma outra coisa, vou fazer várias perguntas, se puder anotar, depois eu passo para você aqui. Conforme o edital, no item 2, 1.10 do edital do ano corrente, o histórico escolar é aceito como comprovante do candidato que reside há 5 anos em Taubaté. Pergunta-se, ele é aceito independente do tempo de término? Por exemplo, ele terminou em 2010 e agora ele entrega esse histórico escolar com o término desse ano que ele estudou em 2010. Ele vale, porque nós estamos hoje em 2014. Então, tem que ter no mínimo 5 anos, né? Reside aqui. Ele vale como residência em 5 anos, mas se ele terminou em 2010, tem mais de 5 anos esse histórico escolar.
Tem mais de 5 anos. Ele formou há 10 anos atrás, mas o comprovante diz que ele estudou durante 5 anos em Taubaté. Essa é uma das perguntas também. Depois eu passo aqui para você. Qual é a previsão da saída do edital, né? Porque uma coisa que as instituições devem sofrer, acho que você está tentando sanar isso, porque esse ano foi mais rápido, a questão da contemplação, né? No caso porque a gente entrega, faz aquela questão, os alunos fazem entrega de documento, daí sai aquela lista, mas demora, daí o aluno muitas vezes vai se endividando na faculdade, vai se endividando no curso, demora muito para sair o edital, no caso de contemplação, os alunos, e acabam ficando com dívida. Muitos deles desistem com dívida porque não foram contemplados e acabam ficando com essa dívida. Uma outra questão também, que a gente já pediu, inclusive, na época, professora Ângela, para a professora Nara, e eu vou pedir às instituições, até a gente pode, de repente, pedir à TV Câmara ao presidente aqui, Carlos Peixoto, quero registrar a presença do vereador Neneca aqui presente, para que a gente pudesse divulgar mais o CIMUB, né? Ninguém sabe hoje que o CIMUB dá quase 10 milhões de reais em bolsa. Então, a gente fazer realmente aqui na TV Câmara, pedir ao presidente que a gente possa fazer uma divulgação maior, e as instituições também, porque tem aluno que nós recebemos esse ano aqui na Câmara, que faz faculdade, que não sabe nem o que é CIMUB. Nossa, mas eu tinha direito a essa bolsa, eu não sabia. E muitas vezes alunos que precisam dessa bolsa, né? Então, a gente sabe que a gente tem que fazer uma divulgação ainda maior. Na época, a Marilda, inclusive, veio aqui no conselho, um convite que nós fizemos, a secretária Marilda Prado, e ela me disse falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com as instituições, principalmente a Unital, vamos fazer um stand para divulgar para os alunos um informativo de quais as possibilidades de bolsa, incluir especialmente a do CIMUB. Então, divulgar mais a questão do CIMUB para os nossos alunos. Também, tendo em vista a emenda que nós apresentamos, no caso, eu apresentei uma emenda dentro do ano passado, que é a Bolsa Custeio, né? Então, hoje, esse fracionamento, porque nós fizemos uma emenda do fracionamento, então vai de 25% a 100% de bolsa. Isso facilitou, até por uma curiosidade que eu tenho, porque foi uma emenda que nós apresentamos dentro do processo, agradecer inclusive o prefeito que não vetou essa emenda, a Comissão de Justiça e Redação, a gente agradece também o vereador Luizinho e o vereador Nunes Coelho, que também deram parecer nessa emenda. Esse fracionamento, ele ajudou na contemplação, porque muitas vezes a carência de um aluno é 25%, a do outro é 50%, a do outro tem que ser 100%. Os representantes de instituições aqui sabem o que eu estou falando. Muitas vezes você contemplar um aluno, né, professora Ângela, eu falo com experiência da Pró-Reitoria Estudantil, né? 50% ele consegue honrar os outros 50%. Mas tem aluno que você tem que contemplar 100%, porque ele não consegue honrar os outros. Se você der 50%, ele vai continuar com uma dívida de 50%. Então, esse fracionamento, eu acho que aumentou o número de alunos, conseguiu com que mais alunos pudessem ter mais bolsa. E como é que funcionou isso? Bom, vamos lá, a primeira indagação. De fato, o ano passado, esse ano, tivemos aquele caso, né, daquela aluna que reside com amigos, né, num imóvel. Só que a nossa legislação, ela diz o seguinte, ela fala que é a renda familiar. E aí, a gente não, né, eu sentei até com o conselho na época, e a gente chegou, analisou esse caso, a assistente social foi no local, só que como tem diversas pessoas que moram nessa residência, você tem parente por afinidade. Então, a legislação, como a gente tem que trabalhar, principalmente por mexer com verba pública, nós temos que trabalhar em cima da legislação. Nós temos que fazer o que a legislação determina. Então, a legislação determina renda familiar. Então, esse caso, né, foi um caso que a gente tem, eu até confesso que a gente se sensibiliza. Eu me sensibilizo com determinados casos, o vereador Douglas. Só que por mais que a gente se sensibilize com esses casos, nós também não podemos trabalhar com a emoção. Nós temos que trabalhar com a razão.
Por quê? Nós trabalhamos com verba pública. Se a gente aplica essa verba de uma forma diversa do que a legislação prevê, no futuro quem vai ser responsável vai ser a gente. Então, eu acho que nem eu, como presidente do CIMUB, nem os demais membros do conselho, ninguém quer passar por isso. Até porque é um conselho atuante, é um conselho que é responsável, é um conselho que trabalha para realmente estar atendendo esses alunos que necessitam dessas bolsas, e também os conselheiros também não vão, de uma forma, se prejudicar por uma bolsa de estudo. É isso que eu penso como presidente, e os conselheiros também têm o mesmo pensamento. Então, nesse caso, a gente teve que aplicar a legislação. Então, não tinha, expliquei para o vereador na época, ele me ligou, eu pedi para ele, você pode me designar uma assistente social? Designei assistente social, a assistente social foi no local, constatou, realmente necessita. Só que, infelizmente, se juntar a renda familiar, porque o casal trabalhava. Então, se juntar a renda, ela não entra nem no índice de carência. Então, o vereador falou, ela ficou de fora. Falei, vereador, você tem que me entender, mas nós temos a legislação. O vereador entendeu perfeitamente. Ele falou, eu vou conversar com um representante da instituição, vou conversar com outros órgãos para ver se a gente consegue estar atendendo as famílias, que é realmente uma família que necessitava e que necessita, né? Porém, vereador, em outros casos, nós também pegamos situações assim, que era digno de dó, de pena. Você chegar no local e você vê que a situação era degradante. Mas aí, pedi para a assistente social também, do mesmo modo, falei, vamos trabalhar, né? O princípio da isonomia, vamos designar uma assistente social para visitar também essa família. Só que quando nós chegamos lá, eu falei, escuta, eu queria falar com a fulana e tal. Ah, ela não mora aqui. Entendeu, vereador? Então, coloca a gente também em maus lençóis. Por isso que eu falei, a gente tem que tentar separar o joio do trigo, porque tem pessoas que se utilizam desses artifícios para poder, de qualquer custo, conseguir uma bolsa de estudo. E eu sempre deixo bem claro, e eu quero deixar registrado que não consegue por esses meios. Até porque nós aplicamos toda a legislação, certo? Na íntegra, não deixamos passar nada, e também tem a visita social. A visita social são as assistentes sociais que trabalham no município há mais de 20 anos. Ela conhece as famílias. Eu costumo falar, Taubaté é uma cidade grande, mas de raiz pequena, porque no fundo todo mundo conhece todo mundo. Então, às vezes você chega assim, você não é parente do fulano, você é parente do ciclano. Daí, quando a assistente social chegou no local, ela falou, não mora aqui, mas peraí, eu conheço a família dessa pessoa. Ela, a moradora do imóvel que a gente foi fazer a visita, ela não precisou nem passar o endereço. A assistente social já foi. Escuta, você está pleiteando bolsa de estudo? Mas você está morando lá agora? Não, mas sabe o que é? Que falaram para mim só fazer, porque daí eu consigo uma renda maior, porque os dois não trabalham, recebem Bolsa Família. Então, gente, não é por aí. Então, por isso, entendeu? Do mesmo modo que a gente tem e sabe da necessidade de alguns, a gente sabe que tem outros que estão se utilizando de má fé. Tá? Então, esse é o primeiro, né, a primeira pergunta do vereador. Na época, eu entendi o caso, compreendi, mas não podia atender, porque, infelizmente, a gente tem legislação que a gente tem que seguir. Com relação ao item 2 do histórico escolar, que a gente chegou naquela questão dos 5 anos. Eu estudei em Taubaté até 2010, depois eu não tenho mais nenhum comprovante. Só que a legislação também fala, últimos 5 anos. Então, eu tenho que pegar 2014, eu tenho que voltar e retroceder os 4 anos. Só que ele não comprova que ele morou os últimos anos. Ele morou 1 ano só aqui, e assim como nós pegamos diversos casos no ano passado. A gente desclassificou um monte de candidato. Eu moro em Taubaté, trouxe história escolar, você ia ver. Então, tá bom, você trabalha onde? Eu trabalho em tal lugar. Você mandava ofício, a pessoa não trabalhava. Quantos casos nós pegamos, André? Nessas situações? Bastante. Então, a gente tem que tentar eliminando essa ponte, porque também isso é um trabalho de formiguinha. Porque como ele faz o cadastro, se der certo, ele já fica quietinho e fala, bom, deu certo, colou, mas não deu certo, ele começa a passar para os demais. E isso é muito bom para o CIMUB. Porque daí, os demais, aqueles membros que escutam essa conversa e que ficam a par da situação, eles já não vão fazer a inscrição pensando no se utilizar de outro artifício que não seja o previsto na legislação. Então, o que a gente aplica, vereador, é os últimos 5 anos. Ele tem que comprovar que ele é de Taubaté, que ele morou em Taubaté os últimos 5 anos. Se ele não morou em Taubaté nos últimos 5 anos, infelizmente, a gente não vai conceder essas bolsas de estudos, porque a legislação prevê isso no seu item específico lá. Também, com relação à previsão do edital, isso foi, eu até expus na abertura aqui dessa reunião, nós já se antecipamos, né, com relação à publicação do edital de chamamento para credenciamento, até porque a nova legislação prevê, a nova legislação também, vereador, prevê que o chamamento, né, a inscrição do aluno já tem que sair, o edital para o curso técnico tem que sair até novembro. E o edital do curso de graduação tem que sair até dezembro.
Então, o que a gente conversou? Na última reunião com os conselheiros, a professora até estava presente, nós já estipulamos essa data, no último dia 19, estipulamos, olha, do dia 21, dia 28, credenciamento, e agora, na próxima semana, nós vamos fazer uma reunião, novamente, uma reunião extraordinária no Conselho, para definir a data que seja boa também para as instituições, porque a gente sabe que, né, tem uma série de fatores, uma série de pessoas envolvidas nesse processo, assim como o CIMUB tem também. Tanto tem que a nossa tecnologia de informação hoje já está trabalhando para a gente corrigir aquele problema que teve, porque o ano passado nós implementamos no nosso servidor, no nosso sistema, a inscrição online, uma coisa que foi inédita, não existia isso, né, vereador? Então, nós trabalhamos com o apoio da Câmara, o vereador Douglas Carbone trabalhou nesse sentido também, a Unital, para a gente estar podendo, o quanto a gente conseguir melhorar a tecnologia de informação, eu acho que o procedimento fica mais rápido, né? A gente consegue estar atendendo todas as instituições, os alunos e o CIMUB. Então, a gente conversou sobre isso ano passado, esse ano, e nós falamos, quanto mais a gente trabalhar com tecnologia de informação, melhor é para a transparência e melhor é para a celeridade do processo do CIMUB. Então, aí, a previsão de chamamento já está aberta para o credenciamento para as instituições. Agora, eu vou marcar uma data semana que vem, a gente já vai abrir ainda em novembro, né? A gente já vai publicar aqui até o finalzinho desse 28, 29, a gente já publica, né? Na segunda-feira, mais tardar aí, já publicar o edital. E no dezembro a gente já publica também o edital de graduação. Em janeiro, daí já começam as inscrições. Desculpa, é dezembro, né? Primeira quinzena de dezembro, desculpa. Técnico, que eu estou tão preocupado com o credenciamento. Primeira dezena para técnico de dezembro e a primeira quinzena de janeiro, graduação. Então, aí, até porque daí mudou o ano, já vai ter vestibular, então tudo isso aí a gente vai divulgar, vai colocar nos meios de comunicação, vai informar a Câmara Municipal, informando todos os vereadores, dar datas do técnico, data da graduação, para ficar todo mundo falando a mesma língua, para simplificar para o munícipe, para aquele que vai concorrer à Bolsa de Estudo. E a nova legislação diz que o curso técnico, o aluno tem que também estar matriculado, né? Então é importante que frise isso. Antigamente o aluno não precisava estar matriculado na instituição, agora exige que tenha feito a matrícula na instituição. Tanto técnico quanto a graduação. Quanto o nível superior, né, a graduação, tem que estar matriculado. Então, até porque não era justo, né, vereador? Você tem um aluno que ambos vão concorrer a uma bolsa de estudo, um está inscrito e o outro não tem fundamento. Então, se você quer aplicar, por exemplo, se nós estamos trabalhando com princípios, com justiça distributiva, nós não podemos deixar o princípio da isonomia de fora. Então, todos têm que ser iguais, o tratamento isonômico. Então, foi isso que foi aplicado pelos membros do Conselho e que é isso que a gente vem aplicando. Quero agradecer também ao Michel, o assessor da vereadora Goretti, também presente. Bom, e com relação à divulgação, que o vereador falou que vai pedir para o presidente da Câmara, para os demais vereadores para trabalhar em cima dessa divulgação, eu também, na qualidade de presidente do CIMUB, eu acho extremamente importante fazer essa divulgação, tanto é que coloquei os membros do Conselho na Feira de Profissões da Unital. Nós tivemos um stand lá, estão dando orientação. Eu pedi para fazer um relatório, né, de quem ia atender, para a pessoa colocar o nome e assinar, para a gente ter uma base aí, uma estatística para saber o que a gente atendia. E, vereador, nós atendemos 189 alunos. Foi o primeiro ano que a gente colocou. Então, agora a gente também vai colocar um stand na Unital no vestibular, já está lá designado um pontinho para o CIMUB, então eu acho que isso só tem a fortalecer o processo e trabalhar em cima da divulgação, que eu acho que é fundamental. O representante do Colégio Tableau, Aline, o Colégio Tableau faz a divulgação do CIMUB, porque eu já recebi uma cartinha na minha casa falando, nós temos a Bolsa CIMUB, explicando fazer esse registro, pedir aos outros colégios que também possam, né, ao ITES, as outras instituições que possam também ajudar nessa divulgação. Na época, eu achei muito interessante, para mostrar para o aluno que ele tem oportunidade, né? O Colégio Tableau faz isso há muito tempo, então que vocês continuem fazendo isso, porque é importante, mas para registrar, não sei os outros colégios, eu recebi essa cartinha na minha casa do Colégio Tableau, então só para fazer esse registro, a Universidade de Taubaté tem feito isso, mas o Colégio Tableau eu sei que fez, porque eu recebi uma cartinha do colégio. Parabéns para vocês aí. Vereador, eu só queria fazer uma parte com relação a essas colocações. As instituições têm que tomar muito cuidado quando for fazer esse tipo de divulgação. Por quê? O ano passado nós tivemos um problema com uma instituição, não vem ao caso o nome, mas que ela fez um panfleto de divulgação com, assim,
Estudos de graça. Isso não pode, gente. Isso é captação ilícita de candidato, até porque o candidato não vai estudar de graça. Ele vai estudar de graça, sim, se ele conseguir uma bolsa custeio e passar por todo o índice de carência, passar pela avaliação social, aí ele vai estudar de graça. Mas se ele passar pelo índice de carência, for para a bolsa, mas ele não entrar naquele índice, ele vai entrar numa bolsa de financiamento, aí ele vai pagar. Então, quer dizer, quem que vai arcar com essa informação enganosa, com essa propaganda enganosa com relação, porque o CIMUB não pode se responsabilizar. A instituição publicou, tanto é que na reunião eu já coloquei, gente, vamos tomar cuidado com isso aqui, porque não pode. Eu recebi até uma recomendação, né, verbal do próprio Ministério Público, porque foi um aluno reclamar, dizendo, olha aqui, isso aqui você não pode aceitar. Então eu, principalmente na qualidade de presidente do Conselho, e os membros, também não pode deixar que isso aconteça. Principalmente porque os membros do Conselho, vereador, a maioria são membros de instituições. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, se policiar com relação a esse material que vai ser disponibilizado, entregue, publicado, e tomar cuidado, porque realmente não pode acontecer esse tipo de situação. Tanto é que eu já coloquei no edital de credenciamento das instituições, na qual está publicado, acho que, salvo engano, é o último campo, que em qualquer propaganda enganosa que leve o aluno a erro, ou que seja percebido pelo CIMUB ou denunciado alguma coisa nesse sentido, a instituição estará desclassificada, porque não é justo. Não é pela instituição CIMUB, é pelos alunos, porque é um absurdo fazer uma situação dessa. Até porque é o que eu falo e continuo reforçando. O aluno não tem determinadas bolsas, sim, mas a maioria ele não vai estudar de graça. Até porque a bolsa custeio, ela tem uma porcentagem, né, vereador? Ela tem 20% ali, que é bolsa custeio. O restante é financiamento, é estágio. Então, quer dizer, ele vai fazer um estágio, ele não vai pagar a bolsa dele, mas ele está trabalhando, ele está estagiando. Então, ele está utilizando do tempo dele, né, para poder... Então, a gente está trabalhando com relação a isso. Tá? Convidar a presidente da nossa Comissão de Educação, a vereadora Poliana, para pudesse compor a mesa. Vereadora. Bom, com relação à quinta pergunta, referente à Bolsa Custeio, foi uma emenda apresentada, né, pelos vereadores, o Douglas Carboni participou bem desse processo, na qual ele, o processo do CIMUB, ele falava Bolsa Custeio, mas ele não especificava uma porcentagem, né, ele dava aí era o conselho que decidia. E o vereador veio, fez um projeto, né, uma emenda, e o prefeito acatou essa emenda, e manteve ali, então, ou seja, hoje a bolsa ela vai de 25% a 100%. Então, com isso, aí o senhor me perguntou, mas melhorou, a gente conseguiu atender? Com certeza, melhorou e muito. Até porque a assistente social, quando ela vai no local, ela faz um relatório, ela já põe né, ela já, por objetividade, ela já coloca na fichinha do candidato ali, fala, 50%. Aí ela faz uma pergunta para ele, olha, você tem condições de arcar com 50%? Ah, eu tenho, vereador. Então, quer dizer, a gente já fica mais tranquilo que esse aluno vai ter condições de arcar com os outros 50% e também a gente consegue aí, com o restante dos outros 50%, atender outro aluno que realmente precise dessa bolsa de estudo. Então, a gente foi positivo, está sendo aplicado constante no processo do CIMUB, é importante, a gente atende um número maior de bolsa e também a gente consegue distribuir de uma forma aí bem equitativa com relação a esses valores. Antes de abrir para as instituições, se alguém tiver alguma pergunta, abrir então para a vereadora Poliana, que se quisesse fazer alguma colocação, vereadora. Você posso usar aqui? Bom, primeiramente cumprimentar a todos nessa tarde, em especial o vereador Douglas Carboni, que propôs essa reunião. E que bom que você veio, Alexandre, para que a gente possa aqui, além de observar e até colocar as expectativas que se tem para se ampliar o número de bolsas, mas também observar com você das dificuldades para que a gente possa e também propor aqui o aperfeiçoamento do sistema. Há 10 anos, eu estou como vereadora na cidade e desde o primeiro ano a gente tem procurado aperfeiçoar o CIMUB, porque infelizmente essa situação de bolsa, a prática às vezes do clientelismo
acaba que deturpando o processo. Quando eu cheguei há 10 anos, Alexandre, Douglas, para vocês terem uma ideia, janeiro, logo que eu assumi, era fila e mais fila para se falar com o vereador, para se perguntar para o vereador se ele tinha possibilidade de indicar a pessoa para receber uma bolsa de estudo. Logo que eu encontrei essa situação, que é uma situação muito triste, porque é você usar do sonho de uma pessoa, criar uma falsa expectativa, e infelizmente, se tinha tanta gente em fila, é porque em algum momento algumas expectativas foram atendidas, né? Mas numa prática irregular, ilegal, e que a gente tem que realmente extinguir. Então, a nossa primeira ação na época com o professor Jefferson foi convocar uma audiência com o Ministério Público, a Pró-Reitoria de Extensão da Unital, porque na época a gente tinha a bolsa de estudo muito vinculada somente à Unital, né, e não às outras instituições da cidade. E, enfim, estabelecemos ali pontos a serem revistos na lei, avançamos. Então, consideramos até ali sugestões do próprio Ministério Público, em consenso com a Unital. A Unital já apresentava um processo interno de seleção de bolsa, muito já aperfeiçoado em termos de se estabelecer a fórmula do índice de carência. Na época, o pró-reitor era o professor Eurico, acho que é Eurico, né? E essa fórmula, então, foi adotada na Prefeitura Municipal de Taubaté, porque a gente tinha a seguinte realidade: você poderia, de repente, levar uma série de documentos na Prefeitura e o laudo da assistente social se sobrepunha a toda a documentação que você apresentou. É importante o laudo da assistente social, eu observo como importante. Só que, se numa realidade onde esse laudo confirma a situação apresentada no documento de vulnerabilidade social, ótimo, mas esse laudo também poderia substituir toda uma documentação que mostrava o inverso, porque, infelizmente, parte dessas assistentes sociais tinham uma situação muito delicada dentro da prefeitura também, porque não eram concursadas e muitas vezes tinham que agir a contento do administrador. Então, nós buscamos romper. A primeira ação foi essa audiência pública. De lá para cá, nós buscamos ano a ano aperfeiçoar, e claro que com a vinda do vereador Douglas Carboni, que tem toda uma experiência de diretório acadêmico, toda uma história nesse sentido, foi bolsista, sabe muito bem dessa dificuldade e da necessidade da gente deixar o processo transparente. Eu acredito assim que a vinda dele faz com que a gente tenha mais condições hoje de realmente aperfeiçoar o que temos. E também quero registrar aqui a maneira como eu tenho visto o esforço por parte da administração atual de corrigir, né, essas falhas, de apresentar para a gente, para nós vereadores, desde o início, né, como que ia ser conduzido o processo de inscrição, a maneira como também a prefeitura tem buscado se organizar para deixar o processo o mais claro e transparente possível, para que não haja essa dúvida, né, recorrente, infelizmente ainda recorrente, de que recebe a bolsa quem não precisa. Quando vem essa dúvida até a mim, eu falo: quem recebeu que não precisa? Eu não vou falar. E aí eu oriento, falo assim: olha, a gente tem que falar, porque se é uma pessoa que não precisa, ela está tirando o seu direito e o direito de tantas outras pessoas. E cabe a nós, eu não preciso dizer o seu nome, mas eu vou pedir ao conselho, que sempre também se coloca à disposição, para que reanalise essa situação da bolsa. E se realmente o que você expressa for verdadeiro, tenho certeza, o conselho, assistente social aí, checando, verificando que há falha, o conselho vai cancelar a bolsa e a bolsa vai realmente para quem precisa. Então, eu creio o seguinte, que nós estamos no bom caminho, realmente de um processo cada vez mais zeloso e transparente, para que a bolsa atenda as pessoas que realmente precisam.
E mais do que isso, eu não sei como que está essa situação no sistema, e aí fica a minha pergunta, que eu já me alonguei muito, mas nós temos que, paralelo a oferecer a bolsa de estudo, criar um mecanismo de acompanhar esse aluno, o como que ele está se dedicando ao estudo, porque é investimento público nesse aluno. Como que esse aluno zela e honra esse dinheiro que está sendo investido nele? Porque a gente chega a situações aí de pessoas que ficam faltando, que não levam a sério, e aí, a gente vai investir um dinheiro público nesse aluno que não tem compromisso, que não tem respeito, que não sabe o valor daquele custo que ele está gerando para o município? Então, acredito que agora é a hora da gente ver essas coisas, um sistema de repente, eles terem que apresentar as notas, né, bimestralmente, não sei como que cada instituição faz, mas a gente tem que acompanhar esse aluno, se ele está honrando cada centavo que está sendo investido. Porque o que nós queremos é um bom profissional para o nosso município, né? E é o que eu falo bastante. Às vezes já teve gente aqui, vereadora, a senhora pode encaminhar uma carta para o conselho, porque eu faltei muito no curso de enfermagem, e aí eu perdi a bolsa, mas foi por uma situação em casa. A gente compreende tudo, mas eu levo essa pessoa a compreender o seguinte: se alguém da sua família adoecer, você vai querer ser tratado no pronto-socorro municipal por um profissional que faltou o quanto você faltou no curso? Ou você quer o profissional que se dedicou, assíduo, comprometido? Então é isso, a gente tem que fazer as pessoas fazerem esse exercício, se colocar no lugar do outro. Mesma coisa, professor com médico. Quem que você quer que lecione para você, para o seu filho? O que levou de qualquer jeito ou que realmente se comprometeu? Então, acho que a minha sugestão é essa, que a gente aperfeiçoe o sistema nesse sentido de acompanhar se o investimento está tendo retorno, principalmente da dedicação desse aluno no curso que ele está fazendo. Queria agradecer a presença do vereador Luizinho, conceder também a palavra ao vereador Luizinho aqui. Vereador. Boa tarde a todos, boa tarde Douglas Carboni, boa tarde Poliana, nosso amigo aqui da prefeitura e todos os que estão aqui. Eu estava numa reunião no quartel agora, por isso que cheguei nesse momento. Eu acho proveitoso que a gente fale um pouco sobre o CIMUB, porque há muito tempo nessa casa não está tendo tanto avanço sobre o CIMUB, sobre as bolsas de estudo, como nós estamos acompanhando nesses últimos anos. Nós sempre ouvimos dizer que as bolsas eram direcionadas, que as bolsas já tinham carta marcada, que as bolsas já tinham o endereço certo, e hoje nós estamos trabalhando aqui seriamente e devemos isso a alguns vereadores dessa casa que têm debruçado incessantemente para que a gente possa corrigir isso, para que a gente possa fazer justiça. Então, quero deixar aqui meu registro, parabenizando a vereadora Poliana e o vereador Douglas Carboni, que são dois professores, são experts no assunto. Eu até fico um pouco de lado, porque a gente, quando não entende muito da coisa, a gente tem que ouvir aquelas pessoas que entendem. Então, eu fico muito feliz de nós termos hoje no quadro de vereadores essas pessoas que possam contribuir para que isso ocorra. Nós fazíamos no passado de uma forma um pouco mais grotesca, para que a gente pudesse fazer justiça. Hoje se faz com um pouco mais de habilidade, com um pouco mais de conhecimento. Então, tudo isso é um aprendizado que a gente tem. Eu já estou aqui há 15 anos na casa, eu nunca vi tanto avanço para que a gente tem conquistado. Há ainda muito o que se fazer? É claro que há. Há ainda muito que ofertar bolsa de estudo para os nossos filhos taubatianos? Claro que há. Mas a gente tem que fazer isso dentro de um limite. Porque eu sempre digo na tribuna, quando a gente oferta alguma coisa para alguém, alguém está pagando essa conta. Então, a gente também não pode deixar que o trabalhador pague tudo em detrimento das pessoas que, porventura, se um tirar proveito de uma bolsa de estudo, gente, olha o quanto nós estamos perdendo. Nós temos que ter seriedade para dar bolsa de estudo. Nós temos que ter seriedade muito grande para que aquelas pessoas realmente necessitadas e que tenham um comprometimento
recebam essas bolsas de estudo. Porque a gente ouve muito falar, a pessoa tem a ilusão, recebe uma bolsa de estudo e chega no metade do curso, abandona e tirou lugar de outro que tinham realmente uma meta de vida para se formar, para poder contribuir com a sociedade. Então, eu fico muito feliz, agradeço a presença de todos, parabéns, Douglas, parabéns. E, inclusive, a prefeitura também, que está fazendo um trabalho muito sério a respeito disso, a gente fica feliz. Vocês vão ouvir falar, mas tem fulano que não merecia. Pode até ter, mas tem que trazer para nós, vereadores, e isso é sigilo, ninguém vai ser penalizado, mas a gente tem que saber. Não adianta a pessoa chegar no gabinete, vereador Luizinho, eu não ganhei a bolsa, fulano é rico, ganhou a bolsa. Tem que dar nome, endereço, a gente vai evidentemente com habilidade, para não constranger também, procurar ver a forma que essa pessoa recebeu, de que forma e por que está tendo. Porque veja bem, a pessoa tem uma casa bonita, não é sinônimo de riqueza. Às vezes teve no passado, tinha um emprego bom, construiu uma casa boa, mas só tem aquele imóvel. E hoje não tem mais renda. Hoje ela não tem mais de onde tirar. E é uma pessoa taubatiana, muitas vezes a gente faz uma alusão, uma ilusão, fulano tem uma casa maravilhosa, mas se ele vender aquele patrimônio, talvez nem consiga vender para estudar um filho, poderia vender e morar numa casa mais humilde, mas às vezes preenche os requisitos. Então é muito sério a gente prejulgar alguém. Então eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer, o trabalho que a sociedade tem que fazer, a comunidade tem que fazer, os vereadores têm que fazer, a prefeitura tem que fazer. É um conjunto de obras que nós vamos fazer com que a sociedade seja mais justa e que aqueles que realmente mereçam uma bolsa de estudo possam estudar, porque a universidade é nossa e a conta é nós que pagamos, com nossos impostos, com serviços. Então, nós não podemos deixar que alguém tire proveito, porque estaríamos passando por bobo. Quando a gente paga a conta de quem não quer trabalhar, de quem só quer se aproveitar, a gente está passando por bobo, todos nós. Então, eu acho que isso, a gente já tem um avanço muito grande nesses últimos anos. E devido, eu digo aqui, francamente, a alguns vereadores que se debruçaram em cima disso e que têm conhecimento. Então, parabéns, vereador Douglas Carbone e vereadora Poliana. Muito obrigado. Antes de passar para o Alexandre, e essa questão de denúncia, vereador, é muito importante mesmo, porque nós identificamos o ano passado, e o Alexandre vai se recordar disso, na semana que a gente fez a denúncia, essa moça saiu no jornal da cidade, tinha acabado de adquirir uma cobertura, né, e ela tinha uma bolsa do CIMUB 100%. E o conselho foi implacável. Então, é bom os alunos que estão nos acompanhando, as pessoas que nos acompanham, o vereador Luizinho falou muito bem, a gente não tem como adivinhar. A gente fiscaliza, a gente faz aquela, muitas vezes, pega alguns nomes e começa a buscar no Google, no Facebook. Minha assessoria faz isso. Até porque as pessoas que gostam de ostentar, elas ostentam em todos os lugares, né? Então, primeiro lugar que ela vai ostentar que ela tem dinheiro é no Facebook. Então, a gente faz essa identificação e o CIMUB, pelo que eu sei, esse novo conselho, está sendo implacável nessas situações de denúncia, comprovou, retira a bolsa, inclusive as pessoas estão respondendo por isso e muitas eu acho que tem que devolver o dinheiro, o recurso para o CIMUB. Mas, voltando à fala da vereadora Poliana, e aí o Alexandre vai falar, a vereadora tinha uma ideia de colocar uma emenda no projeto, numa proposta aí da lei, inclusive orientando esse rendimento do aluno, que realmente é injusto. Eu fui bolsista, tinha colegas que eram bolsistas, o Otto sabe disso, o Otto me acompanhou na época que eu era aluno, o aluno com bolsa 100%, tirava nota baixa, quer dizer, faltava, e para conseguir aquela bolsa foi tão difícil. E muitos colegas que também tinham bolsa não tinham o mesmo comprometimento e largavam mesmo
essa questão do aproveitamento, de valorizar o recurso que estava sendo aplicado. Então, acho que a colocação da vereadora Poliana é muito importante e tem que realmente o aluno fazer por merecer. Mas passar para o Alexandre, acho que ele vai trazer uma novidade para a gente. Bom, eu acho que a palavra da vereadora Poliana e a palavra do vereador Luizinho só vem de encontro, né, com o trabalho realizado pelo Conselho. Eu digo que a gente preza pela transparência, tanto é que no início, como no processo de implantação já do CIMUB pela internet, nós convidamos e oficializamos todos os vereadores. O vereador esteve presente, a Poliana, o vereador Luizinho estava presente também. Então, nós explicamos passo a passo, explicamos todo o procedimento, qual era o trâmite pela internet, ou seja, e também naquele ato, eu deixei bem claro, e assim eu fiz posteriormente, que assim que saísse a relação de todos os alunos contemplados, depois da visita, aqueles alunos que realmente seriam beneficiados, eu encaminhei uma cópia para a Câmara Municipal, com todos contemplados, e eu encaminhei uma cópia para o Ministério Público também. Porque se é um processo transparente, vereador, e que se a gente não tem medo, né, pode dar a mão para a palmatória, que nós estamos fazendo um processo sério, entregamos a lista para o Ministério Público, está aí, senhor. Porque se ele também receber uma denúncia, ele já vai checar lá e falar, esse fulano aqui não está aqui. Porque é o que acontece com a gente. Muitas vezes a gente recebe uma denúncia, como o vereador Luizinho colocou, a pessoa tem que falar o nome. Ah, filha de um médico. Que médico? Não, porque o médico tal tem uma bolsa, filha do médico tal. Então vamos apurar quem é o médico tal. O Conselho foi atrás, realmente, esse filho do médico tem bolsa. Só que é uma bolsa residência. A pessoa já é formada e ela tem uma bolsa residência acho que é pela universidade, não sei. Não tem nada a ver com a prefeitura, porque ela no mínimo, ouviu uma conversa, virou uma sem fio, quer dizer. Então, lógico, sempre a gente preza por isso, onde tem fumaça tem fogo. Mas a denúncia tem que ser concreta. Não adianta a gente, né, bater no nada. Então, assim como a gente também teve outras denúncias, olha, fulano de tal que ganhou uma bolsa, estou vendo aqui o nome dele na internet. Consulte o Facebook dele, que não é a realidade. Porque muitas vezes, eles também conseguem. É o que eu falei. O procedimento, ele coloca tudo no sistema, todo o índice de carência, todas as fichas, toda a despesa, aluguel, remédio, tudo lá. O processo dá um índice de carência. Aonde a gente vai pegar isso? Na visita social. Só que chega na visita social, antigamente, antes de eu estar na presidência do CIMUB, foi o que a vereadora Poliana colocou. Tinha assistentes sociais que era muito vulnerável ao processo. Então, era mais fácil o parecer técnico eliminar toda aquela documentação. Hoje não é assim. Todas as assistentes sociais são concursadas. Até porque, vereadora, no primeiro dia daquela reunião, logo após, eu aproveitei o momento oportuno, chamei todas as assistentes sociais que iriam participar do processo e falei, gente, vocês são técnicas e vocês, a partir do momento que emitiram um parecer, porque como a emenda do vereador designava porcentagem, então era muito fácil, eu tenho uma amiga que eu vou dar 100% para ela. Não vai funcionar assim. Se a gente receber denúncia e vocês têm aí a responsabilidade pelo parecer e eu apontar que houve falha no processo e viciou de alguma forma, a gente vai abrir um procedimento disciplinar, uma sindicância, em primeiro lugar, para apurar se houve realmente esse favoritismo, se ela alterou todos os fatos presenciados, e assim como vou mandar a cópia para o Ministério Público, a pessoa vai se responsabilizar. Então, hoje está bem transparente com relação a essa situação. E a vereadora colocou também, até ela estava sugerindo, com relação a acompanhar essa frequência. Se eu não me engano, vereador, de aproveitamento. Nós colocamos numa reunião do Conselho, eu acho que em meados de março, abril, por quê? Eu vou chegar lá. Nós colocamos na votação do Conselho que tinha determinados alunos, por exemplo, que ele tinha 10 matérias na faculdade e ele carregava 9 de dependência. Só que a dependência, ele tem que pagar. Então, se ele aguenta pagar a dependência, ele pode pagar a bolsa de estudo. Claro. E ele passa para utilizar o fundo. Então, nós, do Conselho, aprovamos em reunião, dizendo o seguinte, aquele aluno que não tiver um aproveitamento de 75% das disciplinas, ele vai perder a bolsa de estudo. Pelos conselhos, porque nós temos autonomia para responder isso, porque a legislação prevê isso. Até porque não é justo. Você tira de um e favorece o outro que ainda carrega 9 disciplinas. Não, André, tem um que tem 9 disciplinas. E ele veio me perguntar por que eu tirei a bolsa dele. Eu falei, meu amigo, você está livre? Aí eu falei, como é que você paga a minha disciplina? Eu dou um apertinho aqui, eu dou um apertinho. Bom, então você vai apertar tudo, porque quem paga 9 paga 10. Ele tem 8 matérias e a vergonha é a nona, né? Então, por isso que eu estou falando. Daí você tem que, você também tem que ser justo, tem que trazer o cidadão para o processo, convocar o conselho. Gente, a situação é essa. Todo mundo acha absurdo. Tem uns que acham do conselho e falam, não, mas você tem que rever, ele trabalha. Pô, eu também trabalho, também estudei, também precisei de bolsa de estudo. E eu não consegui bolsa de estudo pela prefeitura. Todo mundo.
todo mundo que veio, que participou, que trabalhou, que estudou com dificuldade, também, de uma forma ou outra, trabalhou para poder pagar a faculdade. E agora esse que tem a bolsa. Então, o que ele quer na vida? Ele quer estudar? Então, ele não precisa trabalhar, porque a prefeitura já está custeando a bolsa dele. Então, você entende que ele tem que trabalhar para suprir outras necessidades, tudo bem. Mas ele não pode transferir o ônus para o CIMUB, né, e principalmente para o fundo, né, lesando assim, o patrimônio público, nesse entendimento nosso do Conselho, e não é justo. Então, é isso que a gente está também combatendo veementemente. Aplicou. Se não tiver 75%, pelo menos, de aproveitamento, vereadora, ele vai perder. Nós vamos convocar a reunião, porque eu também não posso ser, né, autoritário de uma vez, e eu vou convocar, eu já tirei, não, coloco para o conselho aprova, até porque se o conselho mantiver o posicionamento e eu for voto vencido, quando vier uma cobrança lá atrás do Ministério Público, eu falo, escuta, mas esse aluno aqui, pô, com nó carregando 8 dependências, vocês dando a bolsa, senhor representante do Ministério Público, eu votei contrário, está aqui, ó. Então o senhor responsabilize quem votou favorável. Simples assim. Doutor Alexandre, eu gostaria então de fazer uma sugestão. Como foi uma deliberação do Conselho, geralmente os conselhos estabelecem as diretrizes. Sim. E diretriz é aquela coisa, se mudar o Conselho, pode mudar. Então, eu solicito, em nome aqui dos vereadores, do vereador Luizinho, vereador Douglas Carbone, se puder enviar para a gente essa diretriz, a ata, e nós, acredito que o vereador Luizinho também apoie, a gente propõe, né, Luizinho, uma emenda para que deixe isso em lei. Para que, de certa... E, assim, uma lei resultado do quê? Da ação do Conselho. Então, a gente acredito que é interessante dar esse crédito ao Conselho, uma vez que já está sendo uma prática, mas acho importante legitimar essa prática, deixar ela... consagrar ela na própria legislação. Então, é a minha sugestão. Perfeito, vereadora. Foi muito bem-vinda essa colocação, eu acho importante. E nesses casos, em especial, quando o cidadão ele perde a bolsa, é bom deixar claro e registrado isso. Tchau, vereador. Obrigado. Que a partir do momento que a bolsa dele for retirada, ele não pode mais se inscrever no CIMUB durante 5 anos. E não é só para esse caso de perda de bolsa, é para o caso de denúncia que nós se apurarmos e constatarmos que ele fraudou o processo, ele está fora e ainda perde o direito. Aqueles alunos também que infelizmente desistem do CIMUB, é uma situação também que infelizmente a legislação prevê, mas ele não pode participar durante os últimos 5 anos, e aquele aluno também que reprova, ele não, além de ele perder o benefício, ele não pode se inscrever para os próximos anos. Então eu acho que ele, a partir do momento que ele ganha essa bolsa, o interessado faça jus a ela, né? Que vá até o final, que conclua, sabe? Para que a gente possa aí colocar não prejudicar o aluno futuramente, porque essa não é a nossa intenção. Nós estamos lá trabalhando da melhor forma possível, é um conselho atuante, é um conselho que tem representatividade, é um conselho que não tem pagamento, a gente carrega isso porque a gente quer ver um processo forte, um processo transparente, e a gente, não só eu como presidente, mas dos membros do conselho, eu acho que a partir do momento que se a gente faz um trabalho nesse sentido, como está sendo feito, eu acho que a gente deixa registrada a nossa marca. E eu acho que isso é fundamental, porque, principalmente, nós somos de Taubaté, nós estudamos em Taubaté, e eu acho que isso E a gente também, além de todos esses fatores, a gente tem uma credibilidade que eu acho fundamental para esse processo. Quero abrir agora para os membros, se alguém tiver alguma pergunta, apesar que vocês devem estar debatendo bastante sobre a lei. Legal esse aproveitamento de 75%. Eu me lembro que eu fiquei de exame um ano, 4 exames, e um colega que tinha bolsa também pegou 3 DPs e alguns exames enquanto eu estava estudando. Ele estava lá no Bar do Alemão, né? Então é triste ver uma realidade dessa e saber que o recurso, na verdade, está praticamente sendo jogado na lata do lixo, porque é um recurso que deveria ir para uma pessoa que teria a responsabilidade, infelizmente. A professora Ângela está na Pró-Reitoria Estudantil há muito tempo, deve lidar com isso o tempo todo. Muitas vezes o aluno vem, você dá o crédito naquele momento e o aluno, de repente, joga fora. Então, é muito triste. Então, abrir alguém do conselho, das instituições que queiram falar alguma coisa. Alguém? Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer e parabenizar por essa ação, num primeiro momento com a reunião que o doutor Alexandre fez, né, e agora com essa ação do vereador Douglas, né, e a participação da vereadora Poliana. Acho que é um assunto
fundamental, bolsa de estudos, né? E a transparência na concessão dessa bolsa, que então é sempre com a documentação e realmente com uma profissional na assistência social, ajudando a gente a decidir pela concessão da bolsa, né? Para realmente passar a bolsa para quem precisa realmente. E nós já trabalhamos na Unital também com o aproveitamento, né? E funciona muito bem. Então, o aluno tem que ter, no mínimo, 75% de aproveitamento. Então, eu acho que isso faz com que o aluno valorize aquilo que ele está recebendo. E a intenção que a gente tem quando dá a bolsa é realmente ajudar e contribuir para que esse cidadão, essa pessoa, tenha um crescimento, né, social, cultural. Então, eu acho que a gente vale a pena cobrar também desse aluno. Tá? Parabéns a todos vocês. E lá tem a professora Lucinha, assistente social, né, que é rigorosa. Sim, que faz né, todo esse trabalho. Participou do processo, fez a fórmula, inclusive, do CIMUB, né? Então, é muito importante registrar a professora Lucinha, né, prof? Isso. E eu tenho certeza como referência para a gente, no sentido realmente de garantir essa transparência, porque é uma pessoa que leva o departamento de serviço social muito a sério, o trabalho muito a sério. Inclusive, alguns conselhos eu fiz questão de lutar aqui para manter a Universidade de Taubaté nesses conselhos, representando o Departamento de Serviço Social, porque eu sei o trabalho sério que é feito pela professora Lucinha. E eu tenho certeza que o CIMUB, a cada dia que passa, o vereador Luizinho falou muito bem, a vereadora Poliana já está aqui mais tempo, junto com o vereador Luizinho, trabalhou incansavelmente para que as coisas acontecessem. E eu tenho certeza que eu chego nessa casa para realmente somar cada vez mais. Tinha uma crítica, porque eu fui do conselho, do CIMUB, vi algumas coisas, primeiro ato, quando eu assumia a vereança, eu fui falar com o Alexandre, muito preocupado, porque alguns vícios, né? E o Alexandre, como uma pessoa imparcial, e uma pessoa muito, junto com o conselho, até chegou ao prefeito. Eu tenho certeza, Alexandre, absoluta, que essas bolsas estão indo para quem realmente precisa. Eu tenho certeza, porque outros que não precisavam já estão perdendo essa bolsa. Pelo número de inscrição que a gente está vendo, as pessoas mal intencionadas já não estão nem fazendo a inscrição. O ano passado nós tivemos quantas inscrições esse ano, na verdade, Alexandre? 290 para graduação e 90 para técnico. 90 para técnico, quer dizer, você... O ano anterior, 2013, nós tivemos 550 para graduação e 315 ou 320, André, para técnico. Então, só para você ver a disparidade de números aí. Então, a gente já sabe que as pessoas que estão, na verdade, faziam a inscrição mal intencionadas, elas já não estão nem indo mais. Porque eu falo toda vez que as pessoas vêm nos procurar, olha, se você precisa da bolsa, você tem que lutar, porque você vai conseguir. Só não vai me preencher a documentação errada, né? Porque daí fica isso, automaticamente excluído do processo. Então, leia. Tiver dúvida, liga para a gente aqui. A gente liga no conselho, né, André? Para orientar de uma forma correta, para que o aluno também não possa assinalar o que acontecia muito, né, Alexandre? Colocava que tinha gasto com o transporte, na hora de colocar na planilha, não existia a documentação comprovando que tinha aquele gasto e era excluído do processo. Então, é bom ficar claro. Eu tenho certeza que esse novo conselho, professora Ângela, acho que a senhora faz parte, né? Tenho certeza disso. É um trabalho muito importante e garante realmente as pessoas que precisam de bolsa, que elas possam ter essa bolsa. Mais alguém que queira falar? Mais alguém? Boa tarde a todos. Então, queria destacar realmente, né, acrescentar junto com vocês a importância desse acompanhamento do rendimento do acadêmico, né, os benefícios do governo federal, ProUni, FIES, tem essa exigência de no mínimo 75% de aproveitamento, porque esse benefício do governo municipal não terá, né? Então, a importância de realmente, né, de ser feita essa emenda na legislação municipal, correto? É uma ideia da vereadora Poliana que o conselho já colocou em prática, né? E eu gosto. Vamos deixar na lei. A vereadora trouxe essa, como professora que
colocar essa questão do rendimento, realmente é muito importante. E o aluno vai ter mais responsabilidade, né, Alexandre? Que ter uma bolsa requer responsabilidade, não é, porque eu não vou pagar, né? Vai sobrar um recurso para eu passear, né? Você vai saber que o recurso é importante e ele tem responsabilidade sobre aquele recurso. Mais alguém queira falar mais alguma coisa? Obrigado. Boa tarde a todos, senhores vereadores, presidente CIMUB, representante das instituições de ensino. Eu sou o professor Reinaldo, diretor do Colégio Cotete. Praticamente, acho que desde o início da implantação do CIMUB, o Colégio Cotete tem participado. E gostaria de dar, em primeiro lugar, meu testemunho pela eficiência e a lisura em que os integrantes da parte de suporte do CIMUB têm atendido às instituições. Em todos os momentos, em qualquer dúvida, sempre nos atende de uma forma assim, muito gentil, educada, prestativa e, antes de mais nada, eficiente. Em segundo lugar, essa questão que a senhora vereadora, professora Poliana, colocou, eu acho muito pertinente. Eu tive um caso no ano passado, por exemplo, o aluno era frequente, mas somente fisicamente, né? Porque não tinha interesse nenhum. E era um aluno que era bolsista 100% com o médio e o técnico. Então, vejam. E somente e eu alertando esse aluno, chamei o pai várias vezes nas reuniões bimestrais, falei, olha, seu filho não leva a sério, e ele é bolsista, é dinheiro público, nós não podemos passar a mão por cima disso, ele tem que ter responsabilidade. Mas não conseguíamos mudar o comportamento do jovem. Conclusão, no final do ano, se concretizou o que nós já esperávamos, o insucesso do aluno. Conclusão, ele foi desligado, foi reprovado no médio e no técnico. Quer dizer, não tinha como, quer dizer, não aproveitou nada. E o pai dele ainda veio, será que não tem jeito de conseguir? Eu falei, de jeito nenhum. Eu imediatamente, depois no nosso conselho, do final de ano, oficiei, né, a prefeitura a situação. O aluno foi reprovado em ambos os cursos e era bolsista. E não sei, evidentemente foi cancelada a bolsa, mas eu acho que deve estar correndo o processo de restituição dessa bolsa. Então, eu acho que esse acompanhamento é importante, porque nós podemos, daí, então, tomarmos providências, né, preventivas para evitar que se chegue nesse ponto. Já no primeiro bimestre, a gente já dá um susto nesse aluno, né, o próprio conselho pode, inclusive, através da escola, chamar esse aluno lá e falar, olha, se você continuar assim, no outro bimestre, você vai perder a bolsa. E acabou. Quer dizer, isso é seriedade. Então, fica aí a sugestão, né, para que a gente leve mesmo essa colocação para uma situação real mesmo, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Obrigado, viu, senhor Reinaldo. Passar, então, para o presidente do CIMUB, que vai fazer algumas colocações. Eu queria só colocar, até para a vereadora Poliana também ter ciência dessas bolsas, e também para os demais assessores, que hoje a gente tem, vereadora, de bolsa de continuação, nós temos 381 bolsas de aluno hoje que são custeadas pelo fundo. Então, até 2014, nós temos 381. Disso, a gente tem 306 bolsas da graduação e temos 75 do técnico. Então, a gente tem aí 381 bolsas. Então, se a gente chegar aí o ano que vem com mais 150, a gente tem, na média, aí, 500 e poucos. Então, a gente já tem... já vê que é um número expressivo, né? Com quase 500 bolsas de estudos, não são poucas, né?
É um valor significativo. E uma coisa importantíssima, vereador, que nunca se foi feito, porque eu pesquisei isso nos órgãos, nos assentamentos do CIMUB, que não existia processo de restituição. Quando eu assumi, né, André, coloquei o André lá, falei, André, faz um levantamento, que eu quero todos os processos em andamento, porque é bom lembrar que a restituição é só de financiamento, porque a Bolsa Custeio não retorna, Bolsa Estágio não retorna, então só tem a Bolsa Financiamento. E a gente precisa desse dinheiro para o fundo. Então, vereadora, nós não concluímos porque tem que fazer levantamento de tudo. Mas o que a gente fez de base, nós temos quase 200 processos abertos e o total, R$ 1.479.914,97 que estavam parados para receber. Isso, o que falta... Isso é o que eu estou falando. Isso que falta para a gente ainda ir atrás, porque tem mais processo para a gente fazer levantamento, porque não depende só do CIMUB, a gente tem que entrar no sistema, tem que mandar para finanças, tem que ver os valores que foram abertos, a correção, fazer essa tabela, ver o número de processo, ver que, por exemplo, se a bolsa é menor, eu tenho que ver quem era o fiador, que foi o pai responsável, também já qualificar, fazer a cartinha. Então, aqui é o processo completo. Por completo, nós já temos mais de 200 processos instruídos que vão para a cobrança. Agora, esse número já deveria, né, vereador, estar retornando aos cofres para a gente possibilitar aí a contemplação de novos alunos. Mas estamos fazendo para que o quanto antes a gente consiga, né, retornar esses valores para o fundo e conceder e converter isso em bolsa de estudo. Eu acho muito importante. Então, todo o trabalho é o que eu falo, é o que eu sempre falo. Não adianta eu ser presidente e estar aqui, trazer tudo o louro para a minha pessoa. Só que por trás disso eu tenho uma equipe muito boa, que eu quero aqui parabenizá-las, porque eu só tenho esse destaque no CIMUB com o Conselho, porque nós temos pessoas ali qualificadas que tocam aquilo ali realmente com amor, com carinho no que fazem. O André é uma pessoa que mexe com cálculos muito bem, ele é engenheiro, e eu pedi para ele, bom, você é engenheiro, você trabalha com cálculo, você vai se dar muito bem aqui. Então, ele desenvolve um papel fundamental, é uma pessoa que trabalha também numa certa lisura, atende todas as instituições, trabalha com todas as planilhas, não tem nenhuma instituição com pagamento atrasado. Chegou as ordens lá de serviço, vereador, com a folha lá, com os valores, eu já assino, o André confere e fala, doutor, está tudo ok. A gente já manda para a finança e já automaticamente a finança já devolve para a gente já só pegar a assinatura minha como presidente e pegar a assinatura da Marilda Prado, que é do Fundo Social, que é a secretária, para poder estar liberando esses valores para as instituições. Então, eu acho que se a gente consegue desenvolver um trabalho, nós do Conselho, a gente deve muito também aos membros que compõem aquela parte administrativa. Então, eu queria parabenizá-lo, o André, e agora a Isabel também, e o Sérgio tem um outro funcionário nosso ajudando nesse período agora, porque é um período que a gente tem bastante trabalho, porque além de você montar o edital do credenciamento, você já tem que estar trabalhando no edital da graduação, do técnico, e depois da graduação, e também está acompanhando o pessoal da informática, porque hoje a gente já vai conseguir fazer, nós já conseguimos desde o ano passado fazer a inscrição, né? Só que como o processo foi um procedimento piloto, a gente não tinha muita experiência, nem até nossa tecnologia de informação, a gente não conseguia alterar dados, por exemplo, quando o candidato preenchia a ficha inadvertidamente ou erroneamente, a gente não conseguia corrigir isso. Então, ele ligava para o CIMUB, passava o nosso CPF, o André com a senha dele entrava, apagava a ficha e ele refazia. Hoje, a gente está conseguindo trabalhar que o aluno vai conseguir fazer a correção no ato. Então, nós estamos simplificando isso também. E cada dia a gente vai agregando valores ali para chegar no final e apresentar um denominador comum, que é não digo 100%, porque a gente nunca vai conseguir trabalhar 100%, um dia eu espero, mas que a gente consegue aí aproveitar, ter um índice bom de aproveitamento de todos os membros, né, de todas as ferramentas que o CIMUB possibilita, para que a gente possa aí concluir o procedimento do CIMUB. Queria passar então para o assessor, o Otto, que é assessor do vereador Luizinho. Otto. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria fazer uma colocação, e eu também participei, na mesma época do Conselho de Bolsa Oriental. Até saí na época, porque eu não concordava com algumas coisas que lá aconteciam, né, Douglas? E realmente a gente nota que água e vinho mudou substancialmente. Então, parabéns realmente ao Alexandre e pela equipe e com a condução dos trabalhos. Mas eu queria fazer um questionamento. Hoje, o aluno
Olha, Otto, nós não temos previsto na legislação que a gente consiga estar aí beneficiando, né, esse aluno que teve essa intercorrência com relação a problemas familiares, uma doença, enfim. Então, a gente só pode fazer o que a lei determina. O que acontece? Tem alguns casos, por exemplo, que aquele aluno abandonou, a gente já faz o processo de remissão, né, de restituição dos valores, independentemente de qualquer coisa, porque nós temos que cobrar. A gente só não faz a restituição quando o bolsa é custeio e ele desiste, porque, infelizmente, a legislação também não prevê que, mesmo sendo custeio, ele não tem que restituir o fundo, e também no caso do estágio. Eu parei a faculdade, vou parar o estágio, então também não consigo rever isso, porque ele terminou o curso e a gente não consegue rever esses valores, porque a contrapartida dele era o estágio. Agora, nesses casos, o Conselho pode deliberar. Só que nós não temos nenhum precedente, anteriormente, que votou favoravelmente nesse sentido. Nós já tivemos casos assim que a pessoa, olha, meu pai faleceu, era regime de família, e agora eu vou ter que trabalhar, eu posso parar a bolsa esse ano e voltar o ano que vem? Infelizmente, a gente não tem nenhum artigo, nenhuma previsão legal que dê guarida a esse aluno. Alexandre, mas... O próprio bolsista ser acometido por uma doença, entendeu? Me parece que houve um caso, alguma coisa assim, 1 ano atrás, 2 anos atrás, uma moça, ela foi acometida por um câncer, aí ela nos procurou, na época a gente falou que não tinha muito o que fazer e tudo mais, mas ficamos de averiguar. Ela ficou de retornar, acabou não retornando, não sei nem o que aconteceu com ela. Eu digo, porque se caso não houver isso, até aproveitando os 2 vereadores na casa, mais o vereador Lizinho, de repente, não sei se isso cabe uma emenda hoje na lei e garantir alguma coisa nesse sentido. Exclusivamente nesse sentido. Eu acho que nos outros casos, infortúnios que acontecem, que infelizmente não pode prever tudo. Mas em caso de doenças graves, comprovadamente e tal, de repente talvez fosse possível. É só essa colocação. Obrigado. Eu não me lembro o artigo da lei, mas tem um artigo da lei que fala que alguns casos específicos serão deliberados pelo Conselho, e o Conselho, artigo 9, parágrafo 19, né? Artigo 19, parágrafo único, serão decididos pelo Conselho. Eu acho que é o caso, deixar claro, acho que a gente pode até, Otto, fazer realmente alteração desse artigo, ou de repente, na verdade, acrescentar um inciso dentro do artigo, que o Conselho, nos casos de doença específicos, podem deliberar em favor do aluno, porque ninguém escolhe ter um câncer, né? Ninguém escolhe sofrer um acidente, né? A gente tem casos de aluno, já que a gente está lidando com um jovem, acidente, né? Jovem é bem, ainda mais acidente de moto, né? Sabe que em alguns casos, eu sei porque a gente vê na universidade, o aluno sofre um acidente de moto. Ele escolheu sofrer aquele acidente. Então, de repente, a gente pode analisar aquele caso e deliberar em favor daquele aluno, uma vez que não foi uma opção dele estar naquela condição. E ele já passou pelo crivo de ser avaliado e precisa daquela bolsa. Acho que a gente pode tentar colocar nesse artigo. Eu só queria fazer uma colocação, é que quando eu acho que aconteceu esse caso, não estava essa legislação em vigência, era a legislação anterior. Então, nós não tínhamos um dispositivo legal para poder estar amparando esse candidato. Salvo engano, eu acho que foi isso, Otto. Então, agora, com essa nova legislação, sim, agora daqui para frente o Conselho delibera. Mas como era anterior à legislação anterior, a gente não tinha mecanismo legal para estar auxiliando esse candidato. Mas agora sim, se aconteceu hoje, o Conselho tem autonomia para estar deliberando sobre isso aí, tá? Alguma coisa? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Alexandre, primeiro, antes de encerrar, queria parabenizar todo o Conselho, dizer que o trabalho é um trabalho árduo, não é fácil, porque muitas vezes é o que o vereador Luizinho falou e a vereadora Poliana, alguém tem bolsa, quem é esse alguém, né? E a gente tem que ir atrás e não é fácil, muitas vezes você pegou uma situação, vamos ser muito sinceros, dentro do Conselho, uma situação muito difícil. Eu acompanhei um pouco o trabalho ali da professora Narita, porque eu também era do Conselho, e era muito difícil trabalhar no Conselho. Era uma caixa preta mesmo, né? Tanto que, pelos dados que você me falou, muitas bolsas foram retiradas, né? A gente sabe disso. Mas a gente fica feliz de hoje conseguir ajudar nessa transparência desse processo, né?
Eu acho que o que a gente tem que fazer realmente é fazer com que essas bolsas possam ir para quem realmente precise da bolsa. Passar para a vereadora Poliana fazer as suas considerações finais, depois eu vou agradecer as instituições. Bom, agradecer a oportunidade a todos os representantes das instituições que puderam estar aqui conosco. A Câmara Municipal também está aberta, porque se aqui nós temos essa disposição de colaborar para aperfeiçoar o sistema, é importante ouvir quem é o usuário do sistema, porque além do aluno, tem a própria instituição também, que tem que se cadastrar, enfim, e que pode colaborar nesse processo. Cumprimentar a Prefeitura, na pessoa do doutor Alexandre, pela maneira como tem conduzido, valorizando, no caso, e estruturando melhor o próprio Conselho. Acredito que isso tem sido o diferencial para que o processo se aperfeiçoe. E, mais uma vez, eu comprovo a máxima de que a cada dia a gente pode aperfeiçoar o que se tem. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar, a serviço das pessoas. Essa é a política que eu acredito, a política que serve e que ouve e que trabalha com pessoas, né? É claro que a gente é para pessoas, mas é bom trabalhar com pessoas e para as pessoas. É isso. Boa tarde, parabéns, Douglas, pela proposta. Você sempre muito atencioso nessas questões. A vinda do Douglas, eu quero até enfatizar, pela vivência dele, pela dedicação, tem colaborado muito, porque as questões da educação são tão diversas dentro da nossa pasta, da comissão, ainda mais no contexto atual que a gente tem vivenciado na cidade, com demissões de professores, ausências de professores na escola, diretores sendo impedidos de chamarem professores eventuais. Enfim, tem sido um transtorno tão grande. Acabei de receber uma informação de que a escola Fego Camargo está sem diretor e sem vice. Quem ia para lá não vai mais. Então, são tantas as peculiaridades, e o Douglas, ele tem se dedicado bastante nessa questão. Então, a gente soma, e é a maneira da gente conduzir também, valorizando quem se dedica e quem tem a experiência. Muito obrigada. Então, quero agradecer a Aline Soares, que é vice-diretora administrativa do Colégio Tablô, que esteve aqui presente. A Kátia, que é coordenadora geral do ITES, muito obrigado pela presença, Kátia. A Roseli, que é da Faculdade Deonianas também, que está aqui presente, representando a Faculdade Deonianas. O senhor Reinaldo, também, que é diretor do COTET, senhor Reinaldo. E olha a responsabilidade social, né? O senhor falou a questão do aproveitamento. A instituição não está preocupada só uma questão financeira, mas está preocupada em fazer cidadão. Isso é mais importante que tudo, né? A responsabilidade. E é triste mesmo, como professor, a gente vê um aluno com uma bolsa de estudo e não dá valor. Então, senhor, parabéns ao senhor, à instituição, o COTET, que tem essa responsabilidade social. Não é só dar a bolsa de estudo, é criar realmente um ato de cidadão para que possa realmente ser um agente multiplicador de bons exemplos que está faltando nesse país, né? Agradecer também a professora Ângela, da Universidade de Taubaté, né? Eu não conhecia a professora Ângela, até a professora Ângela ser nomeada a nossa pró-reitora estudantil. Eu que venho do movimento estudantil, guerreiro, lutei muito para que voltasse as bolsas atletas na Universidade de Taubaté. Trabalhei muito nessa questão do FIES, junto com o professor Zé Rui e o professor Felício, na Pró-Reitoria de Extensão, e a professora Nara, para que a gente pudesse ter FIES nesse processo. E existia um fator nesse processo, professor, acho que o senhor deve saber, o então presidente do sindicato, Isaac, que ajudou muito nesse processo. E eu acho, e uma aluna da medicina que fez alguns questionamentos pro desembargador. Então, a gente vê todo um empenho realmente da universidade em ajudar a população da nossa cidade. Por isso que eu sou um defensor árduo da Universidade de Taubaté aqui. Eu faço questão realmente de ter orgulho da onde eu vim
Sou aluno ainda da universidade, tenho certeza que a universidade tem uma responsabilidade social na nossa cidade muito grande, visto as clínicas que ela hoje oferece de serviços para a nossa população. Agradecer também ao Reginaldo, que é do Colégio Unital. Hoje o Colégio Unital, cada dia que passa, cresce mais, né? A gente precisava de um espacinho maior, acho que nós vamos ter que pegar um pedacinho lá da administração para fazer o colégio crescer de tanta gente que quer estudar no Colégio Unital. O seu Reinaldo. Me desculpa, mas eu queria fazer um registro da fala do diretor Reinaldo e também da Kátia, que representa o ITS. São instituições privadas do nosso município. Mas a fala deles, no sentido de aprovarem essa medida, da gente zelar e observar o aproveitamento dos alunos, vai ao encontro do interesse público. Então, é uma instituição privada que poderia estar tendo uma outra fala. Poxa, mas é isso, se o meu aluno não tem um bom aproveitamento, mas a minha instituição está recebendo aquele recurso. Então, para mim, a fala de vocês hoje foi um exemplo de cidadania, de realmente o que é ser cidadão e ter o compromisso com o bem público. De repente, o próximo aluno da lista pode até não ser o aluno lá do ITS ou do COTET, mas o benefício tem que ir para realmente quem se empenha. E é bom que isso seja claro desde o início, porque isso é importante também para o COTET e para o ITS. Porque um bom profissional, quando você pergunta para ele onde você estudou, é a melhor propaganda. Então, que bom que vocês zelam por isso. Parabéns, acredito que seja também o zelo de todos aqui. Verdade, a Kátia fez essa mesma colocação, inclusive exemplificando o FIES e o ProUni. Então, parabéns, viu? A gente fica feliz porque o recurso está indo para quem realmente possa dar valor e quem precisa. Agradecer ao Michel, representando a vereadora Gorete, a Cristina, o vereador Noilton também, a Vanessa, que é a vereadora Vera Saba, que também é da Comissão de Educação e também é aluna da Universidade de Taubaté, foi presidente do DA e tudo mais. Então, agradecer, Vanessa, a vereadora Vera Saba, a sua pessoa, a Kênia, que estava aqui representando a vereadora Poliana, e o Otto, o vereador Luizinho. O Otto fez uma colocação muito importante dessa questão das pessoas que têm alguma intercorrência e agora o Conselho consegue resolver. Suas considerações, Alexandre? Bom, parabéns, Douglas, pela iniciativa desses trabalhos dessa tarde. Parabéns, vereadora Poliana, também pela presença. Obrigado pela presença, né? Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, né? Frente a esses questionamentos que a gente só vem aí somando e agregando para tornar o processo aí... O quanto a gente conseguir agregar cada um pouquinho, a gente consegue chegar no objetivo que nós queremos, que é atender todos esses munícipes que, de fato, necessitam dessas bolsas de estudos. Então, parabéns pela iniciativa, Douglas. Parabéns também, gostaria de agradecer a presença de todos os representantes das instituições, do André, do assessor dos vereadores, muito obrigado, pessoal da TV Câmara, e me coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento com relação aí a futuras demandas. Também me coloco à disposição, caso queira fazer uma nova audiência dessa, com relação a novas inscrições da graduação como técnico, também fico à disposição, e estou com meu telefone à disposição também, que o vereador já sabe que ele sempre me liga para qualquer dúvida, então estamos aí à disposição. Muito obrigado a todos, e qualquer dúvida, estamos aí. Agradecer também, André, e quero agradecer a minha assessoria, a Magali especialmente, que deve fazer os maiores contatos com você lá, que a Magali é da nossa assessoria, mas a Magali já está especialista em CIMUB, porque a gente acompanha os editais, a gente faz a leitura, e inclusive a gente alguns questionamentos que são colocados, inclusive porque a gente faz essa filtragem, né, André, com as pessoas que acabam tendo um contato maior com a Magali deve fazer o maior contato com você. A minha assessoria, a TV Câmara, quero agradecer também muito aos funcionários, registrar a presença do vereador Paulo Miranda aqui, que é membro da mesa diretora da nossa casa, e dizer ao CIMUB, né, que ao Conselho e às pessoas, que eu tenho certeza que o trabalho de vocês está acontecendo, e esta casa sempre vai estar de portas abertas para ajudar ainda mais para que esse processo fique transparente, e que as pessoas possam realmente contar
essa oportunidade, porque eu acho que o CIMUB faz o seguinte, ele gera uma oportunidade na vida das pessoas, né? Então, bolsa de estudo é uma oportunidade. Eu sei porque eu fui bolsista, o Alexandre também foi, a vereadora Poliana também foi. Não, eu não fui. Não foi, vereadora? Eu tentei, mas não fui contemplada. Eu fui a A vereadora Poliana não foi, mas eu fui bolsista, o presidente CIMUB foi. Vocês podem perguntar para a Marilda, mas boa parte do meu estudo eu paguei vendendo brigadeiro e sanduíche natural na porta da faculdade, porque não podia entrar com as coisas, né? Então, eu ia um pouco mais cedo para poder fazer dessa forma, para poder complementar a renda e quitar as mensalidades. Então, a gente sabe que quanto é importante ter uma bolsa de estudos e gerar uma oportunidade. E você vê que a vereadora Poliana falou que sabe fazer brigadeiro, então tem outras qualidades, né? A Marilda era a minha maior compradora. Agradecer muito, então, à TV Câmara, às pessoas que estiveram aqui nos acompanhando pela TV Câmara e pela internet. Nosso muito obrigado e declara essa reunião pública encerrada.